bem-vindo a mais uma aula sobre lógica para programação com Java. Nesta aula, nós vamos trabalhar a entrada de dados via teclado. Até então, trabalhamos com dados que já estavam pré-definidos dentro do nosso código. Na hora que criávamos uma variável, já atribuíamos um valor para esta variável. Agora vamos trabalhar um pouco diferente. Nós vamos criar um programa onde, ao executar, ele vai solicitar ao usuário que ele informe valores e esses valores vão ser armazenados nas nossas variáveis e assim manipulados. Vamos entender melhor como isso funciona na prática? Já estou aqui com a IDE Eclipse aberta, tenho aqui o projeto Aula Lógica já criado, eu declarei também um pacote chamado Aula 4 e dentro desse pacote eu vou criar uma nova classe. Vou chamar esta classe de Entrada Dados Teclado, que seria a entrada de dados pelo teclado. Vou marcar aqui a caixinha para a criação do método main, para que essa classe se torne executável. Está aqui então a nossa classe, entrada dados teclado. Vamos apagar esta linha de comentário aqui e aqui dentro vamos começar então a escrever o nosso código. Primeiramente, se eu quero trabalhar com a entrada de dados via teclado, eu vou criar a instância, um objeto que vai ser do tipo scanner. Essa classe scanner, ela possui métodos que vão nos apoiar na entrada de dados via teclado. Essa linha de código que eu vou apresentar nesse momento, você só vai precisar entender que, para que a gente consiga fazer a entrada de dados via teclado, necessariamente vamos ter que sempre declarar esta linha de código. Mais para frente, quando você vier a estudar programação orientada a objetos, você vai entender melhor o que significa cada etapa desta linha de código que eu vou criar agora. Iniciamos aqui chamando a classe scanner. Vou dar, assim como a gente faz para qualquer tipo de variável, como vamos declarar, vou dar um nome de uma variável para essa classe scanner. Vou chamar a palavra reservada new. Chamo aqui novamente scanner e passo o parâmetro system.in. Como eu falei anteriormente, essa linha de código vai ficar muito mais clara, muito mais legível para você a hora que você for estudar programação orientada a objetos, que você vai entender o porquê desta declaração aqui. Para esse momento, basta você entender que, para fazermos entrada de dados pelo teclado, vamos precisar então desta classe aqui. Percebam que a classe scanner, ela está aqui nos apontando como se fosse um erro. Ela aparece aqui aquele xizinho vermelho, ela está aqui sublinhada em vermelho. Então, se colocarmos o mouse aqui próximo à palavra, ao abrir essa caixinha amarela, você vai ver que aqui ele está perguntando se eu quero fazer o import desta classe. Então, para utilizar a classe, nós precisamos sim importar esta classe para o nosso projeto. Então, basta clicar em cima do import que ele já faz aqui, então, o nosso import aqui da classe. Com isso, eu já tenho a minha classe aqui declarada e ela vai estar funcional para nós. Agora, uma vez eu feita essa declaração aqui, eu posso estar manuseando, através dessa variável leia, a manipulação de dados pelo teclado. Então, eu vou primeiramente colocar aqui uma mensagem. Então, eu vou chamar aqui o nosso system.out.println através do atalho ciso, ctrl/espaço. E aqui dentro eu vou colocar uma mensagem do tipo assim, ó, digite seu nome. Se eu vou pedir para a pessoa digitar um nome, é importante que antes eu faça a declaração de uma variável para receber esse nome. E outra coisa que eu já comentei em aulas anteriores, a variável é super importante que ela tenha um nome que seja aderente ao que ela vai receber. Se ela vai receber um nome, então já chama essa variável de nome. Então aqui no nosso programa eu estou pedindo para ele, ó, digite seu nome. Se eu estou pedindo para a pessoa digitar o nome, quando ela digitar, eu quero que ela guarde esse nome dentro da minha variável nome. Por isso eu vou colocar aqui, nome recebe, que é o sinal do igual, recebe o quê? Recebe o que vier via teclado. Nesse caso, eu vou utilizar a nossa variável leia, aqui da nossa classe scanner, ponto. Como se trata da entrada de um nome, que é uma string, eu vou utilizar o método next, que ele recebe uma string. 2 cliques aqui no nosso método, ponto e vírgula. Então, eu tenho aqui a solicitação
da entrada de um nome, eu vou digitar o nome e ele vai guardar esse nome dentro dessa variável. Se eu só executar o código até aqui, ele vai funcionar, eu vou conseguir digitar o nome, porém não vai acontecer nada. Por quê? Porque a gente só pediu para ele guardar esse nome, mas em nenhum momento eu estou pedindo para que ele mostre o que está guardado dentro dessa variável nome. Então eu posso aqui novamente chamar o nosso sysout.println, né, o nosso system.println, e aqui dentro dizer assim, ó, vamos colocar assim, o seu nome é, e vamos concatenar com a variável nome. Aqui eu vou fazer só mais uma coisa, que é o quê? Usar aqui, ó, um barra invertida N, para que, quando ele colocar esta mensagem, eu quero que ele salte uma linha antes, para que não fique próximo ao nome que eu vou digitar aqui. Vamos ver isso aqui funcionando. Vou salvar, executar aqui, ele vai mostrar aqui no console. Digite seu nome. Vou colocar aqui o meu nome. Ao dar um Enter, ele saltou uma linha por conta do nosso barra invertida N e mostrou ali. O seu nome é Cláudia, que é o nome que eu havia digitado anteriormente. Então, como ele guardou esse nome Cláudia na variável nome, na sequência, ele mostrou esse nome aqui para nós. Conseguiram entender até aqui? Então, vamos ver aqui mais um outro pequeno exemplo. Vamos dizer que, além do nome, eu gostaria que colocar aqui uma identificação. Vamos dizer que essa identificação vai receber um número inteiro. Então, eu vou dizer assim, eu quero que digite o código. Esse código poderia ser o código do aluno, o código de um cadastro, um código qualquer, porém do tipo inteiro. Então, eu declarei aqui a minha variável código do tipo inteiro e vou colocar aqui, após ele pedir o nome, eu vou pedir para ele também colocar este código. Então, aqui eu vou dizer assim, informe seu código de aluno, por exemplo. Vamos dizer que é um código relacionado com a escola onde a pessoa estuda. Eu vou usar aqui a variável código e vou dizer que essa variável código ela vai receber o quê? O nosso leia, que é da classe scanner, que é ele que vai me ajudar a buscar os dados que estão vindo ali do teclado. Vou usar ponto, porém, agora ao invés de eu utilizar o next, que o next ele só recebe string, aqui ele já está até mostrando para nós que ele está sugerindo que a gente use o next int. Esse next int aqui, ele está recebendo um inteiro, um int. Então, é este carinha aqui que nós vamos utilizar. Ponto e vírgula. Agora eu posso acrescentar essa mensagem aqui. Vamos colocar aqui um barra invertida N para que ele salte novamente aqui uma linha. Vamos colocar assim, seu código de aluno é, e vamos colocar aqui para ele receber o código do aluno. Vamos ver aqui como é que ficou na prática. Vamos só abrir um pouquinho de espaço aqui para a gente poder visualizar melhor. Vou executar. Então agora, digite seu nome. Vou novamente botar Cláudia. Ele está pedindo agora, informe seu código. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo. E ele mostrou ali pra gente, ó. O seu nome é Cláudia, o seu código de aluno é 1, 2, 3, 4, 5, 6, que foi o número que eu coloquei. Ah, não gostei que ficou esse espaço a mais aqui. Se você não gostou desse espaço, a gente pode vir aqui na mensagem do código e podemos retirar o barra invertida N, que ele já vai melhorar aqui a apresentação para nós. Vamos colocar aqui um outro nome qualquer, Ana. Então, ele mostra ali, ó, seu nome é Ana, seu código é 456. Então, cada vez que eu executo esse programa e for inserir um nome e um código, ele vai automaticamente substituir os valores dessas variáveis e vai imprimir exatamente os valores que nós acabamos de digitar. Então, cada vez que ele rodar o código, que nós executarmos esse código, ele vai ele faz a limpeza das variáveis e executa novamente com os valores inseridos naquele momento. E aí, o que você achou desse vídeo? Curtiu? Deu para entender? No próximo vídeo, nós vamos ver mais alguns exemplos utilizando ainda essa entrada de dados via teclado. Até a próxima aula, então!